15 minutos, deputado Gabriel Magno. Aperta aí para me liberar o som. Obrigado, presidente Chico Vigilante. Deputado Chico, eu já fiz aqui várias vezes e faço novamente, publicamente, parabenizá-lo pela brilhante condução dessa CPI. Nós temos escutado aqui vários depoentes e a sua condução permite que a gente faça respostas importantes, indague os depoentes para tentar chegar naquilo que nós queremos, que é a verdade do ocorrido dia 8 de janeiro e no dia 12 de dezembro. Quero saudar e cumprimentar o general Gonçalves Dias. Muito importante a sua presença aqui hoje e o seu depoimento, muito consistente, e falas que, na minha opinião, reforçam uma posição importante e nítida desse processo, general. Quero começar por isso, porque algumas teses apresentadas aqui, nessa CPI e também na CPMI do Congresso Nacional, me parecem, ao menos, estapafúrdias. Chegam a questionar que a tentativa de um golpe de Estado, como ocorreu no dia 8 de janeiro, interessava a quem estava no poder dia 8 de janeiro. O autogolpe. Nós estamos inventando uma nova dimensão de tentativa de golpe de Estado. E tentam desvirtuar, general, alguns fatos e definições que são muito graves também para a democracia. O deputado que me antecedeu apresentou uma foto. Eu estava presente na foto da ocupação da Câmara Legislativa em 2009. E eu quero fazer esse parênteses. Eu ia mostrar uma outra foto, não vou mostrar, entendendo que não faz parte do objeto dessa CPI, mas o que aconteceu em 2009 e em várias outras manifestações na história desse país são manifestações democráticas por direitos. E protestos democráticos por direitos e manifestações não é crime. Fazer oposição a governos também não é crime. O que é crime é tentativa de golpe de Estado. Como que nós vimos. Nós mostramos aqui várias vezes áudios, vídeos e imagens daqueles que estavam no acampamento em frente ao quartel-general e no dia 8 pedindo intervenção militar. Para mim, intervenção militar é tentativa de golpe de Estado, por não reconhecer o resultado das eleições. E se me permite, presidente, eu tenho muito orgulho de ter participado daquele ato em 2009, que não só foi a ocupação dessa casa, que não era aqui ainda nesse prédio, ainda era no final da Asa Norte, mas que teve outras séries de manifestações, inclusive com reação da Polícia Militar, muito desproporcional. Essa era a foto que eu queria mostrar, da cavalaria, prendendo e batendo nos manifestantes naquele ano. Porque em 2009 aconteceu o maior escândalo de corrupção da história dessa cidade, com o governador preso, condenado, e mais uma vez condenado agora, tornado inelegível, o governador Arruda. Não sei se o deputado esqueceu, com imagens, inclusive, de pastores rezando, agradecendo a Deus por dinheiro de propina, desvio de recurso público. Foi isso que aconteceu em 2009. Tenho muito orgulho de ter feito parte daquele movimento, porque foi um movimento para pressionar o Poder Legislativo, legitimamente, que abriu e instaurou nessa casa um processo de impeachment contra o ex-governador. Esse é o papel do movimento social democrático nesse país. Então, gostaria de fazer esses esclarecimentos para dizer, general Gonçalves Dias, que, na nossa opinião, o que aconteceu no dia 8 não foi um fato isolado. O dia 8 é resultado de um processo que se iniciou muito cedo, bem antes das eleições,
com várias declarações, inclusive do ex-presidente da República, insultando o sistema judiciário brasileiro, insultando o sistema eleitoral brasileiro, dizendo que as urnas não eram confiáveis, e em várias declarações, inclusive uma que eu gostaria de mostrar e não vou mostrar, dizendo que deveria metralhar a petezada. Depois do resultado das eleições, no dia 30 de outubro, que o povo brasileiro foi às urnas e elegeu o presidente Lula democraticamente, com um sistema eleitoral confiável e elogiado no mundo inteiro, esse processo se agravou. Primeira vez na história da República após a ditadura militar nesse país que um presidente não reconhece o resultado das urnas publicamente. Isso por si só é muito grave. O ex-presidente da República não fez nenhuma manifestação pública reconhecendo o resultado das urnas, que culminou com os acampamentos em frente aos quartéis-generais no Brasil inteiro, e também aqui no Distrito Federal. O senhor disse, e vários outros disseram, que esses acampamentos foram embriões, né, do que aconteceu no dia 8 de janeiro, e aqui o coronel Naime, que esteve sentado onde o senhor também está, chegou a dizer, e eu sempre trago essa memória, ele vai voltar aqui, o coronel Naime, que o acampamento em frente ao quartel-general foram células, incubadoras de terroristas. Porque quem chama aqueles que estavam no dia 8 de terroristas não são só eu, ou o senhor, no seu depoimento, como o deputado tentou dizer, mas o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Abro aspas para o ministro Alexandre de Moraes. No dia 1º de fevereiro desse ano. Desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados. Na investigação que corre, né, no inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre o segredo de justiça. Aliás, alguns parlamentares aqui, General Gonçalves Dias, resolveram defender os direitos humanos. Gostaria de me somar e estender essa defesa a todos, porque questionam porque alguns estão presos. De acordo com o CNJ, no Brasil hoje nós temos mais de 400 mil pessoas presas sem condenação. Gostaria que esses deputados também se somassem ao que nós já fazemos há muitos anos. A liberdade imediata de todos os presos nesse país, sem condenação, sem trânsito e julgado. E não só aqueles que estavam presentes no dia 8 de janeiro. Aliás, me espanta, às vezes, muitas informações sobre a defesa da soltura do coronel Naime, se eles têm alguma informação que nós desconhecemos. Pergunto aqui para os meus colegas, deputados, não para o senhor agora, general Gonçalves Dias, se eles têm essas informações que o tragam para essa CPI. Mas eu quero entrar em alguns questionamentos, general. O senhor disse que não pode afirmar que houve sabotagem ao senhor. E eu entendo a sua posição. Eu parto e tenho uma tese que um setor das Forças Armadas brasileiras, infelizmente, foram cooptadas por esse processo que eu acabei de descrever, que tinha como liderança maior o ex-presidente da República, inclusive. Faço essa questão, general, para fazer uma pergunta. Na composição do GSI, o senhor sofreu alguma pressão política por parte das Forças Armadas sobre a composição, a manutenção de algum cargo, ou a composição naquela primeira semana? Ok, deu para entender que foi não, acho que o presidente precisa liberar seu microfone. Digo isso também, general, porque aqui o senhor foi questionado de ter mantido o secretário executivo. Mas esses que questionam e te acusam, talvez o erro do senhor de ter mantido o secretário executivo, esquecem de dizer que a nomeação, sim, política, do secretário de Segurança Pública do governo do Distrito Federal foi feita pelo governador ibanês, o Anderson Torres. Foi ministro de Justiça do ex-presidente da República. E como o senhor disse, uma operação policial, uma operação de inteligência, de segurança, ela tem cadeia de comando. E é o efeito dominó.
se o início da cadeia dá errado, tende a ter problemas, e o início da cadeia de comando que deu errado foi o não cumprimento do pai, que, como o senhor relatou, a gente tem acesso a ele, outros coronéis aqui tiveram presentes também, faltou a barreira na altura da rodoviária. Não eram para os terroristas terem chegado na Praça dos Três Poderes. E aí nós temos um problema. E gostaria, general, de mais uma questão. Agora de manhã, está ocorrendo também a CPMI no Congresso Nacional e teve um depoimento do perito da Polícia Civil, o senhor Renato Carrijo, que disse que a bomba encontrada no aeroporto de Brasília, que era para um atentado terrorista, explodiu uma bomba no aeroporto internacional de Brasília, capital da República. Que aquela bomba era feita de material de uso restrito e controlado pelo Exército. É por isso que reforça a minha tese de que, infelizmente, o senhor, que demonstrou aqui todo o respeito às Forças Armadas, a confiança no caráter, inclusive, republicano do governo Lula, de montagem do início, tanto na transição, mas no início do governo, eu afirmo, general, que os fatos, infelizmente, vão mostrar que não só o senhor, mas o povo brasileiro, o país, o Brasil, foi sabotado por uma parte das Forças Armadas e do Exército Brasileiro, que essa CPI também tem um papel de investigar. E quero fazer mais uma pergunta sobre os acampamentos. Tentam aqui desvincular uma coisa da outra, mas essa CPI também investiga os atos do dia 12 de dezembro. Não sei se o senhor se recorda, no dia 12 de dezembro, foi a diplomação do presidente Lula e a capital do país foi transformada numa praça de guerra. Queimaram ônibus, tentaram invadir o prédio da Polícia Federal. E vários depoimentos mostram que a organização daqueles atos criminosos também partiram e tiveram origem no acampamento, por isso que os acampamentos são tão importantes. O general Dutra, general Gonçalves Dias, nessa CPI afirmou que não poderia desocupar os acampamentos em frente ao quartel-general sem uma ordem judicial, que só poderia fazer a desocupação e a desmobilização do acampamento com ordem judicial. O senhor disse aqui que os acampamentos não eram nem para ter sido permitido. E, na gestão do senhor, à frente do GSI, do presidente Lula, os acampamentos foram desmobilizados e desmontados. A minha pergunta para o senhor é: o Exército poderia desocupar e retirar os acampamentos que ficaram do dia 31 de outubro até o dia 8 de janeiro, articulando, coordenando, e ali presente também tinha planejamento da tentativa de golpe de Estado? O Exército Brasileiro poderia ter feito e deveria ter feito isso no ano passado, ao ter sido instalados os acampamentos, e logo após o dia 12, e a tentativa também de um atentado terrorista com a explosão de uma bomba no dia 24 de dezembro? Deputado, muito obrigado pela sua pergunta. Agradeço também a sua exposição, que foi muito elucidativa. Cada caso é um caso. Tem áreas que o senhor poderia fazer isso, porque são áreas sob jurisdição das Forças Armadas, e tem áreas que não. Então, cada caso é um caso. Se tivesse, ao meu ver, se tivesse áreas sob jurisdição das Forças Armadas, deveriam ter sido retirados. Aquele espaço, general, em frente ao quartel-general, aqui, né, no setor militar urbano, é um espaço, por exemplo, que está sob jurisdição das Forças Armadas e poderia ter sido retirado sem decisão judicial? Deputado, eu não tenho análise exatamente daquele local. Eu assisti à exposição do general Dutra, mas eu não fui a fundo nela para verificar se aquela área está sob jurisdição militar ou não. Obrigado. Se é a área do Exército, né? Porque jurisdição militar, a CGU passa para o Exército e diz assim: essa área aqui é sua. Você toma conta dela, faz o que você quiser com ela. Então, é a área, na realidade, sob a posse nossa, mas
a palavra é a jurisdição militar. E quem faz isso é a secretaria... Obrigado, general. Eu agradeço o depoimento e o seu respeito por essa casa, que infelizmente não foi demonstrado pelo seu colega, o general Augusto. Muito obrigado, deputado Gabriel.